Engenheiro, o professor Euro Brandão é também bacharel em filosofia e fez cursos de aperfeiçoamento em administração de ferrovias na França e nos Estados Unidos. Foi diretor superintendente da Rede Viação Paraná Santa Catarina e secretário de Estado dos Transportes. No magistério, começou em 1950 na Universidade Federal do Paraná, no curso de Engenharia Civil. Aposentado como titular, recebeu o título de professor emérito da instituição. Euro Brandão é doutor honoris causa pela Universidade do Rio Grande do Norte. Foi secretário-geral e, em seguida, ministro da Educação e Cultura do Brasil. Como ministro, o professor Euro Brandão implementou o programa da pré-escola, instalou projetos piloto de educação rural no Nordeste e dirigiu o projeto da OEA para o desenvolvimento educacional nas áreas de fronteira. Representou várias vezes o Brasil no exterior e é autor de obras importantes na sua área profissional. Este é Euro Brandão, convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Estamos iniciando mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite, com muita alegria, muita satisfação, contando com a presença do professor Euro Brandão. Boa noite, professor. Boa noite. Na condução desse programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastião. Boa noite. O professor Euro Brandão formou-se da turma de 1945 da Universidade Federal do Paraná. Em 1950 é professor da mesma universidade. Eu queria que ele contasse um pouquinho nessa passagem de 1945 até 1950, quando ingressa no magistério dentro da Universidade Federal do Paraná. Eu peço perdão para retificar, 46, o meu ano de formatura. E como era ainda muito jovem, com 21 anos de idade, já estava formado como engenheiro. E 2 anos depois, já em 48, já fui convidado para ser professor assistente da universidade. Mas como era engenheiro ferroviário, viajava muito naquela época, só em 1950 que vim assumir realmente o cargo de professor assistente da disciplina de pontes e grandes estruturas. Isso foi um convite do professor Max Manzinelli, o grande catedrático, o grande professor, a qual eu devo muito, não só na minha formação, como pelo exemplo que deu como homem de bem e como um homem probo e capaz. Há cerca de 10 anos, o professor Euro Brandão, a parte de ter exercido, antes disso, vários outros cargos de relevância na vida pública do Paraná e do Brasil, há cerca de 10 anos, o professor Euro Brandão é reitor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A questão da educação é muito importante porque tem um peso grande na vida do professor Euro. Nós vamos tratá-la daqui a pouco. Eu gostaria de começar, professor Euro Brandão, com o começo da sua vida pública, ou do exercício do primeiro cargo público, que teria sido a superintendência da Rede Viação Paraná Santa Catarina. Isto foi em 1967. É verdade, é isso mesmo. O que era a rede na época? Quem era o nosso governador na época? Bem, eu como engenheiro ferroviário, que ingressei na Estrada de Ferro como desenhista, depois me tornei engenheiro ferroviário pela escolha do general Dorival Brito e Silva, fazendo a carreira, percorrendo todos os degraus da atividade ferroviária, realmente exerci finalmente a de superintendente. Porém, a partir de um certo momento, eu percebi uma divergência total entre a minha posição técnica como ferroviário e a administração que regia os destinos da Rede Ferroviária Federal na época. Geralmente se considerava, não sei hoje como está, faz muitos anos, mas se considerava que a ferrovia era alguma coisa de exclusivo, de independente dos outros meios de transporte, e via na rodovia, no caminhão, um inimigo da estrada de ferro. E eu era o contrário disso, eu achava que nós éramos uma companhia de transporte em primeiro lugar, tínhamos que prestar serviço ao público, todos aqueles que precisassem de transporte, e achava que devia haver uma conjugação muito grande
entre a rodovia e a ferrovia. E como eu era, antes de ser superintendente, fui diretor administrativo da Paraná Santa Catarina, cujo diretor era o coronel Brasílio Marcos de Santos Sobrinho, havíamos criado o Rodotrem, que é um sistema de complementação rodoviária da ação da estrada de ferro. O coronel Brasílio foi o grande entusiasta dessa ideia e teve a coragem de implantar esse sistema. Ora, isso causou no meio ferroviário uma espécie muito grande. Ninguém aceitava. Como? Um ferroviário trabalhando pelas rodovias, quando o meu objetivo era trabalhar pelo serviço prestado ao público. Então, quando o IBC, o Instituto Brasil do Café, precisava de nossos serviços e a gente, por uma razão qualquer, não tinha vagão, seja nosso, seja da Aviação Ferro do Rio Grande do Sul, nós punhamos os caminhões para fazer esse serviço, sejam caminhões nossos, sejam caminhões contratados de companhias rodoviárias. E quando esse caminhão percorria as ruas de Porto Alegre, o diretor de lá, General Manta, pegava o telefone e dizia: mas como está chegando aqui um caminhão da Paraná Santa Catarina, mas que barbaridade, desde quando um caminhão pode fazer concorrência à ferrovia? Eu digo: general, o senhor não me deu os vagões de acordo com a regulamentação, o senhor está atendendo aí o Porto do Rio Grande. Logo, eu tenho o direito de fazer o transporte para atender o meu cliente. E isso é que eu considero mais importante. Professor, nesse conflito todo entre rodovia e ferrovia, conquanto isso deva ser integrado, interpenetrado, nesse conflito todo, a ferrovia saiu perdendo no Brasil, não é? Bom, perdeu muito, justamente porque entramos numa época de rodoviarismo. E embora a estrada de ferro no país ela tenha uma rede muito rala, muito escassa em relação à área, só mesmo com a complementação rodoviária nas pontas do sistema é que ela poderia funcionar adequadamente. Ora, isso não foi possível fazer, tanto é que os containers que nós começamos a fabricar pela primeira vez no país aqui, na oficina de Ponta Grossa, tiveram proibição da rede ferroviária federal de continuar sendo construídos, e isso então me tirou toda o ânimo, claro, justamente aquilo em que eu acreditava com mais força depois de vários anos de vida ferroviária, foi a razão pela qual eu pedi licença da estrada de ferro. O senhor ficou em que período dentro da rede? Foi desde 1943, quando fiz concurso como desenhista, até 1967, quando eu saí licenciado. Mas e na direção, o senhor ficou em que período? Na direção eu fiquei um ano no tempo do presidente Castelo Branco. Não, em 67. Exatamente, em 67. E nesse período de 67 até 73, quando o senhor depois veio a ser secretário de transporte no governo Emílio Gomes, nesse período... Bem, como eu também era professor desde 1950, eu estava vinculado simultaneamente à Estrada de Ferro e à Universidade Federal do Paraná. Então, nessa ocasião em que eu me licenciei da Estrada de Ferro, eu fui fazer tempo integral como professor e pesquisador na Universidade Federal do Paraná. Antes de esgotar a questão da rede, vamos aproveitar, vamos valer da experiência, da vivência do professor. O Paraná está aí acabando de construir uma estrada de ferro, a Ferroeste. E o governo federal, com todo empenho, privatizando e tentando vender as nossas ferrovias. Qual é a visão do professor Euro sobre isso? Bom, o grande problema da privatização da rodovia advém do sistema público ou privado de se tocar uma entidade. Esse que é o grande drama. Se nós pudéssemos tocar a ferrovia com a mesma dinamicidade, com a mesma flexibilidade, com a mesma liberdade de escolher os meios mais competentes para colocar nos diversos setores, nós adquiriríamos a mesma potencialidade de execução que vão ter as firmas privadas que vão utilizar. Agora, nesse sistema, nessa legislação federal, toda cheia de percalços burocráticos, realmente a ferrovia tinha muito, e continua tendo, muita dificuldade em resolver dinamicamente os seus problemas. Ela é um meio de transporte realmente eficaz para grandes transportes a grandes distâncias,
mas precisa sempre daquela possibilidade de atuar rapidamente para resolver os seus problemas. Não pode ficar preso a convenções burocráticas. Porque o poder público não permite, amarra exatamente. Me parece, professor, que a ideia do governo, do Estado, nessa ferrovia até Cascavel, é privatizar só a parte administrativa da ferrovia, né? Não toda a ferrovia. Parece que o pensamento do governo é esse para ser executado. Bom, eu realmente não tenho acompanhado isso, não sei exatamente o que vai ser privatizado. Mas que é muito importante para o Estado, a ferrovia. Eu mesmo trabalhei muito depois, como quando conversaram sobre a Secretaria de Transportes, um problema da Estrada de Ferro Central do Paraná. Mas, de qualquer maneira, a privatização teria apenas esse mérito de colocar em mãos de pessoas que podem agir rapidamente para a solução dos problemas. O senhor citou bem o problema da ferrovia com o IBC. E, efetivamente, o transporte ferroviário vinha do norte do Paraná, que era onde plantava o café, e vinha para Curitiba e Paranaguá. E vinha, a maioria, pela ferrovia naquela época. Exatamente. E hoje, com a Ferroeste, então nós vamos resolver o problema do trigo e da soja também, que vem também do oeste do Paraná, que era o caso quase idêntico do norte do Paraná com o IBC, né, professor? Eu tive uma discussão muito grande com os técnicos americanos que vieram aí, numa ocasião que estávamos pleiteando um empréstimo grande para a rede de ação Paranaçarim, quando eu era diretor. Vieram os técnicos e disseram o seguinte: a Paraná Santa Catarina, ela transporta muita madeira. A madeira vai acabar, porque ela é cíclica. Transporta muito café. Café é produção cíclica, vai acabar o café. Milho, que vocês também transportam bastante, com o crescimento da produção suína, vai ser consumido no local. Por conseguinte, não há mais interesse nenhum em transportar para longa distância. Então, prevê-se o fim da Paraná Santa Catarina por não precisar mais transportar, o que foi um erro gravíssimo. E nós insistíamos que era necessário fazer a Central do Paraná para abreviar a ligação do norte do Paraná com o Porto de Paranaguá. Certo. Ano de 1973, o professor Euro Brandão é chamado a assumir a Secretaria dos Transportes do Governo do Estado do Paraná. Muito bem. O relato é seu. Bom, eu estava na universidade, no meu laboratório de modelos estruturais, tinha terminado de fazer um período no Centro de Computação Eletrônica da Federal, onde eu instalei o computador, né, naquela universidade. E, nessa ocasião, o governador Emílio Gomes assumiu o governo do Estado e, em conjunto com Guilherme Lacerda Braga, que foi o chefe da Casa Civil de Emílio Gomes, fui convidado para ser o secretário de Transportes, pela experiência que tinha tido na ferrovia e a ferrovia atuando em conjunto com a rodovia. Então, fomos lá para a Secretaria de Transportes. O governador Emílio Gomes, também engenheiro, estava interessadíssimo no problema da Central do Paraná. Mas a Central do Paraná estava paralisada já há vários anos devido a um episódio que tinha ocorrido no tempo do governador Parigô, em que, quer dizer, que anterior ao Parigô, mas que levou o Parigô ao governo, e que ele tinha mandado colocar uma pedra em cima da Central do Paraná, que era um campo tabu, devido ao que tinha acontecido anteriormente lá. Muito bem, então eu propus ao governador Emílio Gomes que nós encontrássemos um caminho para retomar a construção da Central do Paraná. E isso realmente foi feito. Nós adotamos um sistema em que o governador Emílio Gomes agiu corajosamente, em que permitiu a atualização das taxas de pagamento do trabalho, dentro de um critério interpretativo da concorrência que havia sido feita, e com isso a Central do Paraná recomeçou a ser construída rapidamente e foi terminada no governo Canet, mas poucos meses depois, ou um mês e meio depois de ter terminado o governo Emílio Gomes. Por isso, foi um trabalho importante de valorização da ferrovia e desse importante trecho paranaense. A passagem de Euro Brandão pela Secretaria dos Transportes deu ênfase, então, privilegiou a ferrovia. Sem dúvida. Embora tivéssemos feito um grande programa de pavimentação rodoviária, o programa era 1.200 quilômetros de estradas pavimentadas. Como eu fui convidado para ir para o Ministério da Educação antes de terminar o meu período, não deu para fazer tudo.
mas foi intensamente trabalhada também na área de pavimentação rodoviária. Ainda usando da sua experiência, embora afastado do cotidiano dessas coisas, a nossa malha de transportes, considerando essa integração, a ferrovia, a rodovia, nós não temos ou quase não temos o transporte fluvial. O Paraná está pronto sobre esse aspecto? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos ainda no começo. Nós havíamos nos preocupado muito com os chamados transportes em direção ao Porto de Paranaguá, mas uma integração maior entre o interior paranaense, principalmente com o crescimento das cidades, tipo Cascavel, tipo Maringá, tipo Guaíra, tipo Foz do Iguaçu, etc., está necessitando, e sei que o governador Jaime está muito preocupado com isso, em fazer uma integração muito maior. Então, acho que esse é um caminho progressivo. É o plano deles de integração. É o plano de integração. Que faltava justamente, mas era preciso antes fazer uma parte básica. 1978, o professor Euro Brandão é chamado, mais uma vez, agora para assumir o Ministério da Educação. É a ida de um paranaense, mais um paranaense, a Brasília. Mas antes de entrarmos, Silvio, na questão do Ministério da Educação, da questão educacional, eu gostaria, professor Euro, de trazer a pergunta de um dos nossos convidados. Nós convidamos algumas pessoas, gravam a pergunta e nós colocamos à frente do nosso entrevistado, como faremos agora com o senhor. Nós vamos ter a satisfação de trazer uma figura de muito relevo na vida do Paraná. Ex-secretário de Estado, por algumas vezes, professor. Nós vamos trazer o professor Véspero Mendes. Comecei a admirar Euro Brandão como professor da Escola de Engenharia da Universidade do Paraná na década de 50. Depois pude encontrar tempo e oportunidade para conhecer novas facetas admiráveis de homem público, de técnico profissional, de artista e de homem de fé. Na década de 60, eu desejei conhecer um movimento que aparecia em Curitiba pela primeira vez, chamado Cursilho de Cristandade. Perguntei à pessoa mais entendida em movimentos leigos como obter informações a respeito desse movimento. Indicou-me o professor Guilherme Lacerda Braga Sobrinho que eu deveria falar com Euro Brandão. Me lembro da resposta que ele me deu. Participe deste movimento, você ganhará uma vida nova. Foi uma fala profética. Depois, no ano da década de 70, eu o encontrei como secretário de Estado do Transporte. E nesse momento, estava sendo convidado para Euro Brandão participar das atividades federais. E é nesta condição de participante de trabalho em Brasília que eu quero perguntar ao eminente professor Euro Brandão: por que existem tão poucos paranaenses na administração federal? Em particular, no Ministério da Educação, que teve tantos ministros paranaenses, se hoje formos lá, são pouquíssimas as pessoas que, como paranaenses, executam tarefas de expertos federais. É essa a minha indagação e a minha perplexidade, professor. Será a falta de vocação? Será que Curitiba e o Paraná são melhores de se viver do que Brasília? Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte: o Paraná tem valores extraordinários e tem uma qualidade que geralmente é considerada como defeito, mas é uma qualidade. É uma certa reserva pessoal, o que alguns chamam de timidez. O fato é que nós não nos propomos muito acirradamente a ocupar cargos. Nós ficamos no nosso trabalho, produzindo aquilo que é necessário, servindo a comunidade vinculada ao nosso tipo de atuação, e muito raras vezes vamos tentar pleitear cargos no setor federal. Por isso que talvez a presença do Paraná tenha sido menor. Mas, quando lá está um paranaense, temos visto que como é excelente o desempenho que levam para o Ministério. Lembro-me bem, quando chegamos lá,
o ministro Ney Braga, eu e os assessores, disseram assim, aí vem os paranaenses, porque lá é desconhecido, quem é essa gente, o que o Paraná vem fazer aqui conosco? Mas logo depois, pouco tempo depois, com a total integração e interesse e dinamismo demonstrado, logo verificaram que o paranaense vai realmente para produzir, para servir e para desempenhar adequadamente as suas funções. Muito bem, ministro. Vou aproveitar, então, já essa oportunidade que o Ernesto citou. O senhor foi para o Ministério, mas antes de ir para o Ministério como ministro, foi para o Ministério como secretário do Ministério da Educação, em 74. 74. Logo depois do Como governo nem Emílio, ministro. Depois de sair do governo Emílio Gomes, foi para Brasília, né? Exatamente. E como é que foi essa sua passagem lá no Ministério, inclusive com a sua ligação com o ex-governador Ney Braga? Bem, eu até então nunca tinha trabalhado com Ney Braga. No meu trabalho eu tinha sido vinculado mais a Emílio Gomes, que era um homem da equipe de Ney Braga, vamos dizer assim. Então, certamente, eu fui indicado para desempenhar essa função no setor federal. E lá fomos, levei toda a minha família, os meninos todos, o pessoal da família aprovou irmos todos para Brasília com entusiasmo, e quando me perguntavam, mas o senhor gosta de ir para Brasília? Eu respondia assim, eu vim para gostar. É isso que é importante. E com isso, durante 4 anos, trabalhei como secretário-geral, servindo o ministro Ney Braga, com a sua capacidade política imensa, sua capacidade de articulação notável, mas cabia à Secretaria-Geral a parte administrativa do Ministério. E assim pude me enfronhar muito bem em todos os mecanismos do grande número de órgãos, institutos, centros e universidades. Naquele tempo eram 56 universidades federais. Enfim, foi um período muito importante que eu exerci no setor educativo. Ministro Euro Brandão, além da gratificação pessoal, que certamente houve, porque os homens que se dedicam ao exercício de funções dessa natureza acabam gratificados mesmo, e apesar das contrariedades, das dificuldades, dos sacrifícios, cada vez que consegue plantar e ver a semente crescer, sai gratificado. Mas apesar dessa gratificação pessoal que possa ter havido, foi produtivo, foi bom para o país a ação naquele momento do Ministério da Educação. O que o Brasil ganhou em termos de educação? E o Paraná também. Sim. Bom, ganhou, eu acredito que ganhou muito porque foi um período muito produtivo. Tempo do presidente Ernesto Geisel, esse homem que todos nós louvamos hoje como um estadista que abriu o país para a democracia, para o retorno à democracia. E foi dado, então, pela primeira vez, foi feito um plano com o ministro Ney Braga, e a gente participava como secretário-geral, o plano de a Política Nacional de Cultura, a Política Nacional de Educação e a Política Nacional de Desportos. E baseado nessas políticas é que eram feitos os planos e os programas. Ainda recentemente li no jornal de São Paulo que nunca houve planos, nunca houve políticas educacionais nesse país. Mero engano, porque naquele tempo houve política educacional, houve a possibilidade de atender só nas universidades federais, por exemplo. Quando chegamos ao Ministério, Ney Braga à frente, havia algumas dezenas de estruturas de hospitais universitários parados já há vários anos que não tinham tido prosseguimento. Imediatamente o programa de hospitais universitários foi colocado foi desencadeado, e hoje esses hospitais estão, desde aquela época, desde o final do período daquela época, estão funcionando perfeitamente, inclusive aquela estrutura imensa lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era tão grande que nós só aproveitamos a metade, e até hoje só se usa a metade da estrutura que havia lá. Mas tudo isso foi colocado em funcionamento. As universidades foram reaparelhadas, a quantidade de reitores e diretores de escola, que até hoje ainda me encontram e me agradecem pelo que foi dado de apoio ao ensino na ocasião, não só ensino público, mas também ensino particular, porque numa democracia tão importante o ensino público como o ensino particular, tudo isso foi atendido pelo Ministério. Tivemos 2 grandes problemas seríssimos, que era
a educação profissionalizante do segundo grau, tinha havido uma concepção um tanto idealística e impossível de ser realizada, que era profissionalizar todos os alunos do segundo grau. Ora, são quase 300 profissões de segundo grau. Impossível fazer cursos de todas essas especialidades. Além disso, o menino ainda é muito jovem para escolher uma profissão previamente para participar dela. Então, o tipo de profissionalização que estava sendo previsto era inexequível. Tivemos que reestudar todo esse problema, criando as habilitações básicas, que é uma formação mais ampla por famílias ocupacionais, e com isso foi possível, durante um bom tempo, resolver o problema do ensino do segundo grau. Esse foi um problema extremamente sério. Nós vamos fazer uma breve pausa em nosso programa. Hoje, contando com a presença do professor Euro Brandão, ministro da Educação e hoje reitor da PUC. Um breve intervalo e voltamos em seguida com Sala Exclusiva. Voltamos com Sala Exclusiva. Essa noite a presença do reitor Euro Brandão, nosso ex-ministro da Educação. O professor Euro Brandão foi secretário do Ministério da Educação no período Ney Braga, quando Ney Braga foi o ministro. Depois o Ney Braga saiu do Ministério para assumir aqui o governo do Estado do Paraná. Euro Brandão foi, então, nomeado pelo presidente da República o ministro efetivo do Ministério da Educação. E passou lá de 78 a 79 no Ministério da Educação. Nós queríamos saber, em termos de Paraná, inclusive, Brasil, logicamente, em termos de Paraná, nesse período todo, o que pode ser feito pelo bem do Paraná no Ministério da Educação, ministro Euro Brandão? Bem, eu acho que quando a gente assume uma função como essa, de nível nacional, nós não devemos privilegiar um Estado, mesmo que seja o Estado do qual nós estamos vindo, do qual proviemos. Porque a responsabilidade do cargo exige que o Brasil seja atendido como um todo. Então, no que se refere aqui ao Paraná, realmente foi dado apoio ao Estado Federal do Paraná, todo esse laboratório de elétrico e eletrônico que existe no Estado Federal foi mandado naquela ocasião do Ministério, e vários outros tipos de atividades que foram feitas em outras escolas, inclusive na Universidade Católica da época, foram trabalhos feitos em favor do Paraná. Porém, na posição de ministro, a gente tem que olhar as grandes prioridades nacionais. E temos lá o Nordeste, é realmente o setor onde dá pena, às vezes, de ver o que está acontecendo no setor de educação. Por isso, me preocupei tanto mais em nível nacional do que propriamente ficar voltado como se eu fosse um simples secretário de Educação do nosso Estado. Professor, a pergunta pode ser simplista, quem sabe até um pouco provocativa. Claro que não se deve privilegiar exageradamente o seu Estado em detrimento do conjunto da nação. Mas o senhor percebeu que o governo federal, como escola pública de terceiro grau, só tem no Paraná a nossa Universidade Federal. O mais é feito pelas escolas estaduais ou pelas escolas particulares. E parece que nisso aí o Paraná fica quase sozinho no cenário nacional. Todo mundo acabou federalizando as suas escolas. Passou a questão, principalmente financeira, para o governo federal, desonerou o cofre público do Estado e o Paraná ficou assoberbado com essas despesas. Bom, eu admito que outros governos tenham privilegiado. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, que está com 5 universidades federais. E isso dá um descompasso, dá um desequilíbrio do ponto de vista do ensino superior no país.
Porém, o Paraná, hoje, não tem só o Estado Federal, tem também o Cefet, que foi transformado em ensino superior quando estávamos lá no Ministério. Era uma escola exclusivamente de segundo grau, passou a ser também uma escola superior, e hoje nós sabemos que o Cefet está abrindo agências educacionais em várias cidades do interior do Estado, e essas agências são federais. Então também não estamos assim tão desprovidos de apoio no setor educativo. Professor, vamos falar um pouquinho agora do seu lado artístico. O senhor, como é que vai com a sua pintura? Bem, a sua paixão até. A minha pintura é curiosa porque começou muito cedo. Eu, com 16 anos de idade, já tirei a primeira menção honrosa de Salão Paranaense. Meu mestre era o pintor Guido Viaro, que também era professor de desenho no ginásio, no colégio, onde meu pai era professor de português. Então, só 10 anos depois é que eu vinha saber de um acordo secreto entre meu pai e o professor Guido Viaro. O acordo entre eles é o seguinte: não estimule muito o Euro na pintura, porque ele vai fazer engenharia e ele está tão entusiasmado que é capaz de ficar apenas no setor artístico. Então eu entrava no ateliê e o Viaro dizia: já estudou matemática hoje? Já se preparou para o vestibular? Bom, então largue os pincéis aqui e vá para casa. E eu disse: minha pintura deve estar muito ruim para poder receber esse conselho do mestre. Mas a rigor foi muito bom, porque eu acabei ficando com dupla profissão, a profissão de engenheiro e a profissão de pintor. Nunca deixei de pintar. Todos os dias da minha vida passei a pintar, embora em certas ocasiões com menos intensidade, devido aos encargos pesados de engenheiro, principalmente de engenheiro ferroviário, mas depois comecei a participar de vários salões, fiz exposições individuais, inclusive no MASP de São Paulo. No exterior tenho medalhas de ouro, 2 medalhas de ouro e uma medalha de prata. Fui convidado agora recentemente, sem saber porquê, mas fui convidado para ser membro da Academia de Artes de Vicenzo, na Itália. Então tudo isso é fruto desse trabalho intenso que tem sido feito. E é uma coisa que vem de dentro. A pintura não é uma invenção exterior, é alguma coisa que transborda das pessoas. E apaixona, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Professor Euro Brandão, há cerca de 10 anos, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Hoje, mais de 30 cursos, campus em Curitiba, campus em São José dos Pinhais. Professor, a nossa universidade está conseguindo funcionar, vamos ficar na qualidade da educação, está conseguindo funcionar harmoniosamente com os interesses da comunidade, da sociedade. A universidade se põe como peça integrante e até de liderança na vida da sociedade. Há esta vibração harmônica. Bom, veja, os problemas educacionais todos são de longo prazo e são sempre um vir a ser. Não existe chegar ao fim do processo. Então, essas preocupações com o verdadeiro atendimento à comunidade e a elevação contínua do nosso meio social é uma conquista progressiva. A gente tem que estar sempre trabalhando nisso. E é isso que a universidade faz. Ela não quer se dar por acabada, ela quer estar sempre trabalhando para que se aperfeiçoe as atividades que está desenvolvendo. O Brasil tem algumas características que trazem alguma dificuldade. Por exemplo, não há número suficiente de profissionais e de professores universitários, independente uma equipe da outra. Quer dizer, eu não posso ter as pessoas dedicadas a todas as disciplinas de formação profissional, sem prejuízo da atuação profissional dessas pessoas na sociedade. Então, em muitas disciplinas, é preciso ser profissional e professor ao mesmo tempo, criando, às vezes, o que a gente chama de bico, né? Porque vem da sua profissão para dar algumas aulas na universidade. E isso não se consegue vencer em todos os casos. Em algumas ocasiões, nós temos professores dedicados, tempo integral, ministrando o que precisa ministrar, e não só ministrando profissionalmente, também ministrando a parte ética, a parte de formação humana, acompanhando o aluno em tudo que ele precisa. E aí a outra parte que são aqueles que vêm, dão a sua aula, vão embora, porque tem outros encargos por fazer, e isso perturba um pouco
a atividade mais fundamental da universidade. Isso no que respeita à qualidade da educação. Agora, eu recolocaria a indagação anterior. Quer dizer, a universidade brasileira está formando profissionais na medida certa da necessidade da nação? Bom, a pergunta se refere à universidade brasileira em geral. Sim. Aí depende do tipo de profissão. Nós sabemos, por exemplo, muitos reclamam de que as universidades têm muitos cursos de direito. Mas esquecem uma coisa: quem é bacharel em direito não é necessariamente um profissional da advocacia. Não vai defender causas, nem entrar nos cartórios e nos fóruns. Ele estuda direito para conhecer melhor a sociedade, para conhecer melhor a nossa legislação, para enfronhar-se melhor na estrutura social. Então, ele é um fazendeiro, ele é um empresário, ele é um professor de outra disciplina que estuda direito, porque o direito vem contribuir para a sua formação cultural. Então, acho que não há problema nenhum em ter muitos cursos de direito. Outro problema é o problema de odontologia, que faltando tanto atendimento bucal no país, os profissionais de odontologia estão se concentrando nas cidades e com isso fica um descompasso para o atendimento efetivo da população. No mais, falta alunos que se interessem para serem professores, porque com esse sistema que estava vigorando até agora, parece que daqui para frente o ministro está tomando providência nesse sentido, a profissão de professor estava sem estímulo e precisa muito. Não podemos falar em educação sem falar em professor bem formado, em professor não só técnica e cientificamente preparado, como ainda conhecedor da ciência pedagógica para saber transmitir aquilo que precisa. E isso, infelizmente, não produzimos no país número de professores suficiente para esse grande passo de educação de que o país precisa. E o que falta aí para estimular essa área? Aí é uma série de fatores. Em primeiro lugar, aconteceu um abaixamento muito grande dos níveis salariais dos professores, né? Isso não compete aos municípios, aos estados também. Então, falta também no país um estímulo da comunidade à escola. Eu lá nos Estados Unidos eu vi um prédio belíssimo que tinha o nome de uma pessoa. Perguntei: isso é um cientista dessa universidade? Disse: não, isso é um empresário que doou o edifício e todo o equipamento que existe. Quer dizer, a comunidade participa, valoriza a escola, leva também a sua contribuição para que a tarefa educativa seja realmente estimulada, valorizada, etc. Isso ainda falta muito fazer nesse país. Professor Euro, para não perder o encaminhamento das coisas. O atual ministro, Paulo Renato, os jornais publicaram, a imprensa divulgou, no que respeita à questão de bolsas de estudo concedida pelo governo brasileiro, bolsistas no exterior, diz o ministro que vai passar a tesoura em alguns setores, algumas profissões ou algumas matérias com relação às quais o país não teria necessidade. Não sei se o ministro Euro Brandão chegou a ter conhecimento dessa notícia. Bom, eu realmente não vi essa notícia, mas gostaria de dizer alguma coisa a respeito de bolsas. Quem criou o crédito educativo no país foi a administração Geisel e Ney Braga. Naquela ocasião também com a participação de Rich Bitter, que estava à frente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, se não me engano. E o crédito educativo, que teve um papel tão importante a ponto de atender a terça parte dos alunos dos cursos superiores do país, foi caindo progressivamente, caindo. Mau funcionamento da cobrança, da reentrada de recursos, etc. E ficamos em uma situação muito difícil. Existe ainda hoje, mas é muito deficiente. Então, o aluno carente realmente tem dificuldade em estudar. Não só estudar numa escola particular, mas também de manter-se na cidade onde existe uma escola pública. Agora, quanto ao problema de bolsas do exterior, ainda a quantidade de bolsas é muito pequena.
Se o ministro se propõe a cortar alguma coisa, é mais por restrições orçamentárias, para fazer alguma economia necessária para ele poder atender o primeiro grau, que é a grande meta atualmente, mas seria muito necessário que nós mantivéssemos sempre essas bolsas no exterior para mestrado, para doutorado, para a aproximação do Brasil com a tecnologia mundial, coisa tão importante, e não deveria, pelo menos em princípio, haver corte nesse tipo de atividade. Ainda mais que a própria legislação brasileira exige que o professor universitário tenha graduação, titulação de mestre, doutor, etc. Se eles podem fazer no exterior, seria muito bom, porque abre o horizonte, dá uma visão maior dos problemas da disciplina em que ele está ministrando, e isso é muito valioso para a educação no país. Nós vamos trazer mais um convidado para dirigir perguntas ao ministro Euro Brandão. Jornalista de nomeada, de respeito, com vasta experiência na sua atividade. Nós vamos trazer o jornalista Freitas Neto. Reitor Euro Brandão, o senhor, como mestre por atavismo, filho do grande professor Nilo Brandão, esteve por algum tempo à frente do Ministério da Educação. Eu gostaria que, numa análise ligeira, perfunctória, superficial, o senhor nos dissesse como vê a problemática educacional no Brasil nesses últimos 20 anos. Nesses últimos 20 anos, veja, tem se dado algo de peculiar no problema da educação no país, que é o período muito curto em que ficam os ministros da educação. Ora, se a educação é alguma coisa que produz frutos ao longo dos anos, não tem sentido em 11 anos, por exemplo, ter 11 ministros da educação. Há a mais absoluta descontinuidade. Por melhores que sejam as pessoas que estão dirigindo a educação, o fato é que fica inteiramente despropositada a produtividade se mudam os dirigentes, e quando muda dirigente no país, mudam todas as equipes intermediárias. Então, isso aí tem prejudicado enormemente. Nós devemos reconhecer que o ensino no país, das nossas universidades, é bom. Tanto é que estão aí engenheiros brasileiros tocando a nossa Petrobras, estão aí os nossos engenheiros construindo aviões, estão aí muitos engenheiros brasileiros na parte automotiva, aí estão os prédios, as cidades crescendo enormemente, com competentíssimos construtores de edifícios de todos os tipos. Por conseguinte, não temos, quanto à medicina, sabemos a contribuição que a medicina tem dado em ramos extremamente importantes e delicados da saúde humana. Então, eu acho que nós temos progredido. Podia ser muito melhor, devido a essas condições que discutimos anteriormente. Mas, realmente, nesses 20 anos, apesar de tudo, apesar dessa descontinuidade administrativa, a potencialidade do Brasil é tão grande que tem produzido jovens com grande capacidade para exercer a sua profissão. Professor Euro, não é provocação. Longe de mim isso, ainda mais diante de uma figura que tem todo o nosso respeito, o respeito do Paraná. Mas apenas para se estabelecer a discussão, o debate com relação a isso. O ministro da Educação, de novo, o ministro da Educação atual, propõe, e com muita inflexibilidade, aquilo que se convencionou chamar já de provões. O cidadão termina o curso universitário, lhe é conferido o diploma pela escola, pela faculdade, mas para exercer a profissão, ele teria que submeter a uma prova perante o Ministério da Educação, perante o governo federal. Isso não é um atestado de que as nossas escolas superiores andam mal? Não. Não, acho que não. Todos têm medo de avaliação. Ninguém quer ser avaliado. Todos se consideram excelentes e não querem que ninguém venha saber o que está acontecendo. Aliás, isso já ocorre há muito tempo com relação aos advogados.
Que são os exames da ordem. Exatamente. Sem o que não vai advogar. Exatamente, é isso mesmo. Então, eu acho que o que está em jogo aí não é o estudante, o que está em jogo aí é a entidade, é a escola. Como saber se uma escola é boa ou não é boa? Perguntando para os professores, vai dizer que é excelente. Se perguntar aos alunos, quanto pior for a universidade, aprovar mais gente sem saber, muitos dirão que é ótimo. Então, não é a maneira de saber se uma escola é boa ou não é. Eu aposto que essa prova vai permitir saber realmente quais são aquelas instituições que estão realmente em situação desfavorável em relação às outras no país e poderão, então, ter que tomar, ou deverão ter que tomar medidas para o aperfeiçoamento da sua atividade didática e de divulgação científica. Então, eu acho, sou favorável. O que quer dizer como tese que é bom, então? É bom, acho que é bom. Não precisa ser eterno, basta fazer de vez em quando, certo? Para avaliar a qualidade das instituições, mas acho que, em princípio, é uma ideia boa. Bom, reitor, ministro, professor, Curitiba é conhecida como uma cidade universitária. O senhor, como reitor da PUC, qual é a participação da PUC na vida universitária do Paraná? Eu acredito que essa presença é uma presença crescente. Não só devido ao número de alunos, estamos com 14 mil alunos hoje, mais de 30 cursos, 2 campos, mas também pela quantidade enorme de cursos de especialização, 30 e tantos cursos que fazemos cada ano, pelos cursos de extensão que abrangem quase todos os ramos do conhecimento humano, inclusive alguns que não pertencem aos nossos cursos. E a integração com a comunidade está muito grande, seja através de institutos vinculados, tipo ISAD, Instituto Superior de Administração, seja através dos serviços prestados de informática que nós prestamos para empresas, seja através do INTEC, o instituto que presta serviço no setor de melhoria da qualidade do concreto usado nas construções, seja através do Instituto de Psicologia, do Instituto de Fonoaudiologia, do ISAM, o Instituto de Engenharia Sanitária e Ambiental. Tudo isso é uma presença muito grande na sociedade, o que faz com que nós recebamos do interior do Paraná desejos fortes para irmos criar agências no interior do Paraná, coisa que nós não desejamos fazer, pelo menos por enquanto, não há interesse nisso. O Paraná está bem servido de universidades estaduais, né? Cada uma na sua área, e nós queremos mais nos concentrar aqui na região metropolitana de Curitiba e no litoral paranaense. Achamos que esse é o nosso campo de atuação mais adequado e de forma a servir melhor a comunidade. Ex-ministro da Educação, hoje reitor da PUC, que carinhosamente, e de maneira simples, mas carinhosa, todos nós chamamos a Católica. Quais são os projetos, quais são os planos da Católica para o futuro? Bem, veja, nós temos uma característica como instituição educacional que não existe em outras universidades, justamente por ser católica. Nós, como entidade cristã, nós não acreditamos que a ciência e a tecnologia e o profissionalismo, por melhor que seja, resolvam por si mesmos os problemas humanos e os problemas da sociedade. Pelo contrário, a ciência pode levar até à destruição e à deshominização, quer dizer, os homens ficam menos homens e mais máquinas. O que precisa é que a ciência e a tecnologia sejam aplicadas em favor do homem, para benefício humano, saber exatamente o que precisa o homem para a plenitude da sua existência, utilizando a ciência e a tecnologia, a profissão, como meio de sua atuação. Nisto, então, é que está o grande projeto da nossa universidade. Progressivamente, ir cada vez mais, fazendo com que o nosso aluno saia consciente de que cursou uma universidade que lhe deu não apenas uma profissão, mas o fez gente, o fez humano, o fez com um espírito de aproximar-se daqueles que precisam, daquele que se comove diante da pobreza, da necessidade, com aquele que usa a sua profissão
como uma extensão de si mesmo, como um ato de amor, e não apenas como um ganha-pão. Essa é a grande meta. É claro que nós estamos atendendo também os vários ramos novos da tecnologia. Criamos recentemente esse curso de telecomunicações de Santo Casabis, temos uma farmácia industrial, temos o curso de engenharia de alimentos, temos uma porção de cursos novos que procuram trazer ciência e tecnologia, mas sempre dentro desse espírito. O espírito de que a universidade só verdadeiramente cumpre a sua função se ela faz as pessoas terem a disposição de servir os seus semelhantes. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo de sala exclusiva dessa noite. Silvio Sebastião. Vamos encerrando. Professor Euro Brandão, as suas considerações finais. Bem, eu quero agradecer ao canal exclusivo o fato de patrocinar essa minha presença aqui, e quero dizer o seguinte: confiemos no Paraná, confiemos no Brasil. Nós estamos muitas vezes envolvidos por gente pessimista, por pessoas que só veem as críticas, só encontram as coisas que não vão bem na sociedade, estão mais preocupados em denegrir do que em construir. Por isso eu digo aos jovens, digo às mães de família, aos pais de família, vamos acreditar nesse país, vamos cada um contribuir para que realmente nós tenhamos o país o Brasil de que todos nós desejamos. E que não basta achar defeito nos outros, em governo, nas outras instituições, mas cada um tem que dar a sua parcela de otimismo, sua parcela de trabalho, sua parcela de amor ao semelhante, sua parcela de patriotismo, sua parcela de participação efetiva na construção desse país. Ex-secretário de Estado dos Transportes, ex-ministro da Educação, hoje e já há alguns anos, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Euro Brandão, muito obrigado pela sua presença em nosso programa essa noite. Eu que fico agradecido. E a você, telespectador, muito obrigado por ter estado conosco durante todo esse tempo. Vamos estar juntos no próximo domingo com mais uma apresentação de Sala Exclusiva.